Mais uma vez, Larissa Rodrigues, falhou o S aqui, desculpa, Lari, junto com a gente, porque a Lari tem informação também. Queria já trazer contigo, Larissa, a questão sobre o senador Carlos Fávaro, que aí nos dá mais uma peça desse quebra-cabeça que é o PSD e dá mais subsídio para a gente depois fazer mais um arremate desse cenário todo. Porque Carlos Fávaro, já há bastante tempo, é um dos nomes cotados para assumir o Ministério da Agricultura. Havia um entrave na definição dessa situação por causa da suplente de Fávaro pelo estado de Mato Grosso, mas parece ter se resolvido, já que ela mudou de partido e se filiou, adivinhe, para o PSD, que está juntando pecinhas também num outro quebra-cabeça que a gente fala depois. Mas conta primeiro essa história de filiação partidária da suplente de Carlos Fávaro e por que isso é importante, Lari? Yuri, desde o início a gente sabe que se falava muito em Carlos Fávaro do PSD, senador do Mato Grosso, próximo a Lula, próximo também ao agronegócio, que é considerado um dos responsáveis por ter feito essa interlocução, que já não era muito boa, mas a pouca interlocução que teve durante a eleição entre o agronegócio e Lula, ele responsabiliza, segundo interlocutores, Lula, a Carlos Fávaro. Mas esse nome tinha caído um pouco nas últimas semanas por conta da suplência de Carlos Fávaro. Trata-se de Margarete Busetti, que era, vou explicar daqui a pouco porquê, do PP de Arthur Lira, PP de Ciro Nogueira, e que durante a campanha declarou votar em Bolsonaro. Então ela era considerada bolsonarista. Mas nessa semana o nome de Fávaro voltou aos holofotes, digamos assim. E eu fui atrás para tentar entender como que seria possível esse encaixe, já que se ele fosse nomeado ministro e ela assumisse, Lula, me disseram, estava com medo, porque ela faria uma espécie de oposição, né? Oposição a Lula, ele perderia um senador junto dele para poder dar uma vaga a uma senadora que seria oposição. Consegui conversar ontem e me disseram que ela estava de olho em trocar de partido, que se comprometeu a ir para o PSD de Carlos Fávaro, de Kassab, que e ao que tudo indica, base do governo Lula, em troca dessa vaga no Senado. Trouxemos essa informação hoje de manhã aqui na CNN e me confirmaram há pouco, tem foto, tem tudo. Ela assinou agora à tarde a filiação ao PSD. Me passaram a seguinte fala, ela foi pragmática, quer ser senadora, então quer tirar essa fama de bolsonarista, inclusive a gente tem a assessoria de imprensa dela confirmando, eu vou até trazer o que me disse a assessoria de imprensa, vou abrir aspas, Margarete Busetti entende que é bom para o Mato Grosso um ministro do Estado, numa pasta tão importante, que seria da Agricultura com Carlos Fávaro. Mato Grosso, lembrando, é um estado, né, que comanda o agronegócio brasileiro. Então, continua a assessoria de imprensa, ela está disposta a compor com a base de sustentação do governo do PT. Então, agora, ficha assinada, ela se transferiu do PP para o PSD, da oposição para a base. Tem mais um detalhe, o segundo suplente também de Carlos Fávaro, que era do MDB, assinou hoje também para ir para o PSD. Isso significa, se ela não assume, já tem um segundo suplente para a base e para continuar com a bancada do PSD. Essa informação que a gente conseguiu trazer hoje aí de bastidor. Legal. Ô, Lari, deixa eu só checar se a gente vai colocar na tela essas imagens que você mencionou, que já tem da filiação dela ao PSD hoje, enfim, com foto oficial e tudo mais, para a gente continuar o nosso... A gente depois coloca daqui a pouquinho. Lari, a gente volta já com você. Obrigado pelas suas informações. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, mandou desbloquear parte dos valores das contas do PL, partido do presidente Jair Bolsonaro. Apesar de a legenda ter solicitado um valor maior, Moraes liberou pouco mais de R$1.100.000 para o pagamento dos salários dos funcionários do partido, incluindo o 13º. O PL está com as contas bloqueadas desde que foi multado pelo STF em novembro em uma ação considerada por Moraes de má-fé. A coligação foi condenada a pagar quase R$23 milhões após questionar sem provas o sistema eleitoral do país. O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, se aposentou aos 47 anos. A publicação foi feita no Diário Oficial da União desta sexta-feira. Silvinei foi exonerado do cargo no início desta semana pelo presidente Jair Bolsonaro.
Ele é réu por improbidade administrativa desde o mês passado, por uso indevido da função, ao pedir votos de forma irregular a Bolsonaro. Liminarmente, o Ministério Público Federal pediu o imediato afastamento dele das funções por 90 dias, além da condenação por violar os princípios da administração pública. Mas Silvinei permaneceu no cargo, uma vez que entrou de férias um dia após o pedido do MPF. O período de férias terminava no último dia 6 de dezembro. A aposentadoria de Silvinei é integral, ou seja, ele segue recebendo o mesmo salário de quando estava na ativa. Chamar mais uma vez Larissa Rodrigues. Larissa, me parece que está clara aí a estratégia por trás dessa aposentadoria, já que estamos falando que Silvinei Vasquez tem apenas 47 anos, isso é um dos pontos desses de funcionários de carreira que estão no serviço público há muito tempo, mas parece que, enfim, consegue preservar o salário integral e, de certa forma, se protege ou, pelo menos, evita apurações internas, já que ele já é alvo aí de investigação por todos os episódios que a gente viu na campanha eleitoral deste ano. Yuri, vale a gente lembrar, eu fui atrás dessa legislação que, apesar de ser estranho aos nossos ouvidos, alguém se aposentar aos 47 anos, ele, pela lei, pode se aposentar aos 47 anos. Estava aqui pegando alguns dados de que ele entrou na Polícia Rodoviária Federal bem antes da reforma tributária, trabalhou por mais de 27 anos, a conta certa aqui, 27 anos na PRF, então entrou naquele regime antigo, que não só previa aposentadoria por tempo de serviço, como também o policial ele tem um regime diferente. Exato. Então ele trabalhou, já poderia conseguir essa aposentadoria. Mas a gente sabe também que não tinha nenhuma intenção de se aposentar agora, né? Por mais que seja legal, usou essa estratégia para não perder o benefício, para se afastar da polícia e continuar recebendo. Então, esse é um problema que a gente... Desculpa, acho que deu uma travada aqui. Então, ele vai continuar recebendo... Ele vai continuar recebendo esse salário normal, é legal, mas foi sim uma estratégia, como eu estava dizendo, para conseguir se afastar um pouco do assunto, se afastar, como você disse, das investigações internas, para conseguir manter o salário e tentar focar em outras coisas, enquanto as investigações, claro, devem continuar. Lembrando ainda que você comentou aí que ele foi indiciado, virou réu, tudo isso durante, em especial, aquela ação que ocorreu no segundo turno das eleições. A gente lembra que naquele domingo do segundo turno, alguns ônibus, veículos foram parados, em especial no Nordeste, o que chama a atenção, que a gente sabe que é um público voltado ali, um eleitor do presidente Lula, os resultados das urnas nos mostraram isso, e que muitos desses ônibus que estavam levando eleitores até a votação foram parados pela PRF em operações que a PRF depois tentou dizer que eram operações normais, de pneu careca, de falta de farol queimado, algo do tipo. Mas é isso que agora a polícia investiga e que teria ficado claro, a ponto dele virar réu em muitas dessas ações, de ter usado o órgão, né, a instituição Polícia Rodoviária Federal, numa tentativa de reeleger o presidente Jair Bolsonaro. Yuri. Larissa Rodrigues, obrigado mais uma vez. Até já.